vem anunciar nosso treinador, nosso novo treinador, acho que para a próxima temporada. Eu vou passar a palavra para o Breno. O Breno vai apresentar o Thiago. E eu vou sair porque eu gosto de ficar por trás das coisas, tá bom? Deus abençoe, Thiago. Obrigado. Tudo bem, tá bom? Obrigado. Deus abençoe. Bom dia. Muito feliz em apresentar o Thiago. Como a gente tinha conversado antes na minha apresentação, o treinador que encaixou dentro do perfil que a gente vinha buscando para o projeto do Linense, um treinador jovem, mas com muita experiência, com muita energia para fazer o trabalho correr do jeito que tem que correr. Treinador com muita experiência em categorias de base também, fez um trabalho importante, campeão da Copinha com o Corinthians. Para um projeto que quer trabalhar também com jovens, revelar novos ativos é muito importante para a gente, e com uma carreira muito vencedora, principalmente no sul do estado, uma escola de treinadores muito importante do futebol brasileiro, e que a gente entende que vai nos ajudar muito aqui no trabalho. Seja Thiago, sucesso para a gente. Bom, pessoal, primeiro agradecer a confiança do presidente, Breno, Guilherme Belintani, o Dado. Eu já falei isso lá no Sul, agora falo oficialmente aqui. Estou muito feliz pelo projeto, acho que é um projeto que se encaixa muito no meu perfil de trabalho. Muito feliz em trabalhar num clube que tem uma história muito grande dentro do futebol brasileiro, futebol paulista, onde a gente sabe da importância que é uma competição da dois, uma competição que eu estava há tempo querendo jogar. E isso encaixa dentro do meu momento de carreira também. Eu vim há tempo querendo estar jogando essa competição, uma competição extremamente competitiva, e a gente sabe da força do torcedor, que é muito difícil jogar aqui, algo também que conversei com a minha comissão técnica quando a gente recebeu o convite, quando o Breno me ligou, que a gente tem um fator local muito forte, que isso é importante também. Então estou muito feliz e assim com uma expectativa muito boa de a gente fazer um grande trabalho. E aí, claro, soma com o fato da gente hoje ter uma equipe de profissionais que estão entrando no Linense, o Guilherme, o Breno aqui do meu lado, a gente tem o Dado, tem o Pedro, que tem feito um grande trabalho junto comigo nessa montagem do elenco, com o Breno. Então as pessoas que estão agora por trás desse projeto, isso coloca o treinador numa situação de ficar extremamente motivado de vir trabalhar. Então a gente sabe da responsabilidade que tem, e ao mesmo tempo a gente tem conversado muito e ter pés no chão, porque é um momento inicial de trabalho onde se começa a falar numa reestruturação do clube. Isso é muito importante, porque a gente não pode só ficar pensando em jogador, contratar, a gente tem que pensar em dar suporte para o jogador. Então todo esse suporte que a gente vai ter para realizar o trabalho é algo também que deixa o treinador, deixa a comissão técnica extremamente motivada para encarar um desafio desse. Já começa a trabalhar agora em novembro, já tem data para chegada de jogadores? Sim, dia 4 de novembro a gente inicia a pré-temporada. A ideia é exatamente fazer uma pré-temporada longa, porque um dos desafios que nós vamos ter é essa montagem de elenco que está sendo feita. É uma montagem onde a gente praticamente inicia do zero, então isso é uma dificuldade grande. A gente tem aí um número de atletas monitorados, não só por mim, mas por toda a equipe da esquadra. A gente sabe da importância que é esse trabalho em conjunto na formação do elenco, mas é fundamental iniciar a pré-temporada cedo, para a gente poder ter trabalho, ter tempo para fazer jogos amistosos e colocando o padrão de jogo da equipe, porque isso leva tempo, não vai ser em um mês que a gente vai conseguir colocar um padrão de jogo, até por isso que a gente inicia cedo a pré-temporada. Fala um pouco da sua escola no futebol, Escola Gaúcha, você trabalhou com o Filipão, na transição para o Renato também, sub-23 do Grêmio, e um pouco do seu estilo de trabalho, Eu sou um treinador da Escola Gaúcha, trabalhei com o Paulo Roberto Falcão, fui auxiliar do Falcão, fui auxiliar do Renato, auxiliar do Filipão, trabalhei com o Osmar Loss, que fez um trabalho muito legal aqui nas categorias de base do Corinthians, fui treinador do Corinthians também. Então eu sou um treinador que sou acadêmico, eu não joguei, então eu busquei aonde? Busquei nas experiências de outros treinadores essa vivência, somado com a parte acadêmica, com a teoria do treinamento, com tudo que envolve o desenvolvimento de atletas. Tem uma história em categoria de base muito grande. Então acho que isso encaixa, como o Breno falou muito bem, dentro do projeto, dentro do que se busca
no Linense em trabalhar com jovens atletas, potencializar jovens atletas, claro que buscando primeiramente o resultado esportivo. E uma coisa que eu fiz ao longo da minha carreira foi muito também, além de buscar o resultado esportivo, também, a gente sabe que é importante para todo o clube vender jogador. Eu trabalhei no Grêmio ali durante 4 anos e meio, o Grêmio vendeu 700 milhões de reais em jogador nesses 4 anos e meio que a gente trabalhou em formação de atletas. Então faz parte do meu DNA também trabalhar com jovens e obviamente, né, apesar de o treinador gaúcho gostar muito de um sistema tático, de uma parte defensiva muito bem desenvolvida, eu tenho um DNA ofensivo. Eu gosto que minhas equipes joguem para frente. Ano passado na Série C, o São José, que era um dos menores orçamentos da competição, foi o segundo melhor ataque da competição. Então assim, vocês vão ver que vai ser um time que vai buscar vencer jogos dentro e fora de casa, vai buscar marcar os adversários em cima, dentro e fora de casa. É uma característica minha, a gente sabe da importância que é ter um time equilibrado, mas como eu falei, eu tenho um DNA ofensivo, eu gosto de times que jogam para frente. Com Paulo Roberto Falcão, professor, e Renato Gaúcho, né, tá explicado. A gente tem que usar um pouquinho do que a gente aprendeu com essas feras, né, e eles foram pessoas importantes na minha formação como treinador. Como eu falei, acho que eu busquei dentro dos meus anos de carreira somar essas experiências de trabalhar com grandes treinadores e agora eu também somado com meus últimos trabalhos, vivenciando alguns clubes importantes dentro do futebol brasileiro também, para a gente chegar aqui num nível de preparação junto com toda a equipe e buscar fazer um grande trabalho. Professor, a gente pode esperar por reforços ou você vai trabalhar mais com a equipe de base do Linense? Bom, a gente está buscando os reforços, está sendo feito esse trabalho, né? Já estamos fazendo há bastante tempo esse trabalho de monitorar atletas e, obviamente, a categoria de base é importante. Nós vamos estar muito conectados com a categoria sub-20 que vai para a Copa São Paulo. Nós vamos tentar utilizar os jovens meninos que se destacarem na Copa São Paulo na competição da A2. Isso vai ser algo que eu gosto de fazer e vou fazer aqui nesse projeto, em tentar potencializar os jovens, e a gente está num momento de construção de equipe. Então nossos olhos estão voltados para todos os lados. A gente não pode deixar de olhar a categoria de base, não pode deixar de olhar os atletas da região, não pode deixar de olhar atletas de outros estados, que é importante também, que existem oportunidades de negócio e oportunidades de trazer reforços importantes que também estão jogando outras competições. Professor, os treinadores, os torcedores do Linense, os treinadores da Série A2 que nós conhecemos são sempre os mesmos, que treinam Linense, Ferroviária, São José, Taubaté. Um ano estão em Lins, outro ano estão em Taubaté. Ou seja, nós já conhecemos vários treinadores da Série A2. Aquela famosa dança, mas são sempre os mesmos treinadores. Você vem como um ponto de referência, você vem como uma novidade aqui para o estado de São Paulo e para os treinadores da Série A2. Você não é conhecido ainda igual tantos treinadores da Série A2, que o torcedor do Linense conhece tão bem. Também é algo diferente para você, né? Isso faz parte. Acho que normalmente as competições, não só aqui na A2, mas as competições têm um pouco essa característica, né? Nos últimos anos eu joguei muito a Série C. Roda muitos treinadores da Série C, rodam dentro da Série C. Na Série B acontece a mesma coisa, na Série A acontece a mesma coisa. Mas o mais importante disso é que eu acompanho a Série A2 com muita atenção. Talvez, eu até falei isso para o Breno outro dia, a Série A2 é a competição talvez que eu mais acompanhei nos últimos anos. Por quê? Porque para montar os times da Série C, a gente contrata muito jogador que performa na A2. Então, assim, todo treinador que joga a Série C nos últimos anos olha a Série A2 como um potencial muito grande de reforçar a sua equipe para o segundo semestre. Eu fiz isso nos últimos anos, então é uma competição que eu conheço bastante, de ver os jogos, de estar acompanhando. Obviamente que é a primeira vez que eu vou jogar ela, mas como você falou, essa característica ela é natural, né? Isso faz parte, acho, de praticamente todas as ligas, e aqui no Campeonato Paulista da A2 acontece muito isso também. E você está vindo então com esse aval aí, né? Aquele treinador que os torcedores da A2 ainda não conhecem. Exato, e aí isso é muito tranquilo. Eu acho que o torcedor vai conhecer, vai entender como a gente trabalha, vai conhecer a forma que a equipe vai jogar,
E o mais importante, né, dentro disso tudo, é a fome que a gente está de vencer. Isso é o mais importante. Está todo mundo falando a mesma língua aqui. A gente vem com o objetivo de colocar, né, um time competitivo, um time que vai chegar numa briga de parte de cima de tabela. Mas eu vou repetir também o que eu falei agora um minuto atrás. É muito importante a gente ter pés no chão, tranquilidade, né, porque a gente está investindo, está trabalhando dentro de uma estrutura, né, para os nossos atletas terem um suporte grande de trabalho, e isso vai deixar o ambiente de trabalho mais fortalecido. A forma de disputa do campeonato, né? São 16 equipes, primeira fase, 15 jogos, temos adversários, Ituano e Santo André, tradicionais da ilha, Ferroviária, não conseguiu subir pelo segundo ano, vem com tudo, foi para a Série B. E dá para puxar o São Bento, que contratou o Paulo Roberto Rotadão na Série B do Brasileiro. Claro, você tem a dimensão da dificuldade que é esse campeonato, está em 2, né? Então, para você vir para São Paulo jogar A2, realmente tem uma coisa muito especial. Com certeza, e eu vou falar para você, talvez você já concorde comigo, eu vou dizer, a A2 desse ano vai ser muito mais difícil do que foi essa última agora. Então, assim, essa responsabilidade é muito grande, eu tenho entendimento disso. A gente sabe que se cria também uma expectativa muito grande de todo mundo, da torcida e todo mundo que está vendo o projeto SAF do Linense, se cria uma expectativa enorme. E a gente tem que ter calma e tranquilidade para ir passar para o nosso torcedor que a gente vai enfrentar uma competição muito difícil. Vocês conhecem a competição muito bem. E naturalmente, tudo isso que você falou são ingredientes que colocam a A2 num patamar muito mais alto nessa próxima temporada. Então, assim, a gente tem conversado muito sobre montagem de elenco em cima da característica da competição, em cima da filosofia, né, do treinador, em cima da cultura do clube, que isso é fundamental também. Aqui tem um histórico, a gente está respeitando a história do clube, a gente está respeitando o que o torcedor gosta de ver dentro das suas equipes, nessa montagem de elenco. E, naturalmente, tudo isso que você está falando são questões que, como eu falei antes, me deixam extremamente motivados para encarar uma competição que eu estava há muitos anos querendo jogar e, principalmente, né, com todo esse suporte que eu vou ter por trás, vai nos deixar, com certeza, numa equipe muito competitiva. Professor, eu vi uma entrevista do senhor onde o senhor enfatiza bem os jogadores, que não tira o mérito deles dentro de campo. E também ressalta a presença da torcida junto ao jogo. O senhor disse nessa entrevista que o time que o senhor estava na época era uma vitrine para seu crescimento. Hoje, o Clube Atlético Linense também se torna essa vitrine. E a outra pergunta é o seguinte: a comissão técnica, o senhor irá escolher ou é a SAF que vai trazer? Bom, com certeza. Eu acho que nós estamos num clube que tem uma história, um clube que é tradicional, dentro de uma competição extremamente tradicional do futebol brasileiro. E isso, com certeza, é uma vitrine para qualquer treinador. E eu, no meu momento de carreira, como eu falei para vocês, eu estava ansioso para ter uma oportunidade nessa. Eu vejo todo o projeto que nós temos aqui por trás de apoio ao meu trabalho, de uma torcida que, quando vem aqui, pressiona o adversário, faz ser o 12º jogador. É assim como aconteceu agora no meu último clube no Caxias, que a gente ganhou os jogos em casa e salvou o Caxias do rebaixamento, porque o torcedor empurrou com a gente. E aqui tem essa mesma química, né? O torcedor, quando vem aqui, é muito difícil jogar aqui. Então, essa química que a gente vai buscar junto com essa equipe que nós estamos montando, e claro que, naturalmente, como eu falei para você agora, eu estou extremamente feliz de estar encarando esse projeto e acima de tudo, estar buscando, né, com todos aqui do staff, montar um time competitivo. Eu trago na minha comissão técnica o meu assistente, o meu preparador físico, e os demais são profissionais ou que já estão na casa ou que também estão sendo contratados pela SPAC. Seja bem-vindo ao Clube Atlético Linense, dê tudo certo e no final... Obrigado.